Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda na segunda aula da semana do consultor de ergonomia. Meu nome é Débora Denga, eu atuo na área há 8 anos e neste evento eu estou te mostrando como que você também consegue iniciar no mercado da ergonomia e faturar R$ 10.000 por mês, mesmo sendo iniciante. E na aula passada eu te mostrei, eu te provei como isso é possível, pois eu compartilhei minha história com você, meus números, meus valores de faturamento e também mostrei dezenas de alunos meus que já alcançaram isso. E na aula de hoje eu vou te mostrar mais demandas de trabalho, mais oportunidades dentro da ergonomia, vou te apresentar a maior demanda de trabalho deste ano, além de responder as 4 principais dúvidas de quem está começando com ergonomia. E olha só tudo que a gente abordou na aula 1. A gente viu a carência do número de profissionais para o número de empresas que a gente tem que nos contratam. Eu te mostrei como é acessível, barato, fácil de iniciar no mercado da ergonomia. Mostrei quanto um profissional, mesmo iniciante, consegue faturar no mercado e te mostrei que não precisa fazer uma nova faculdade para começar a atuar no mercado. Por isso, se você não assistiu a aula 1 ainda, ela está disponível, depois você precisa assistir para ver todo o conteúdo que está lá. E antes de começar com o conteúdo da aula 2, eu gostaria de agradecer as centenas de comentários que eu recebi sobre a aula 1. Foi uma avalanche de pessoas participando, eu estou muito feliz, muito grata com essa participação, com essa verdadeira comunidade de profissionais que está se formando. Bom, e agora eu quero te mostrar mais 4 grandes oportunidades de atuação na ergonomia neste ano. A primeira grande oportunidade se trata do GRO. Calma que eu vou te explicar todas essas siglas para você já ir começando a se familiarizar com a área que você vai atuar. Nós temos no Brasil mais de 30 normas regulamentadoras. Uma delas é a 17, é a de ergonomia que a gente já falou. Só que nós temos outra norma, que é a norma número 1, que todas as empresas têm que cumprir, que é a primeira norma. E em janeiro de 2022, ela foi atualizada. Nessa atualização, entrou em vigor a exigência de um novo programa de gerenciamento de riscos ocupacionais dentro das empresas. Para comprovar que essa gestão de riscos do trabalho está acontecendo nas empresas, todas as empresas precisam realizar o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Nesse programa, precisam ter 2 documentos. Um é o inventário de riscos ocupacionais e o outro é o plano de ação. Débora, tá meio confuso. Fica tranquilo, fica tranquila, que essa parte eu só trouxe para você porque é aqui que entra a ergonomia. Nesses 2 documentos que comprovam que essa gestão de riscos ocupacionais está acontecendo, entram os riscos ergonômicos. Então, as empresas precisam avaliar as condições de trabalho dos trabalhadores. A gente vai nas empresas, realiza a avaliação dos postos de trabalho e traz para as empresas um documento que comprove se ela tem presença ou ausência de risco ergonômico. Exemplos de riscos ergonômicos para você entender: manuseio de pesos pesados, então aquele funcionário que manuseia caixas, pesos pesados. Repetitividade no computador o dia inteiro é um outro exemplo de risco ergonômico. Aquele funcionário que tem que abaixar muito a coluna várias vezes para pegar caixas é um outro exemplo de risco ergonômico. A iluminação do setor, do posto de trabalho, quando ela está ruim, é um outro exemplo de risco ergonômico. Muito ruído, muito barulho no setor é um outro exemplo de risco ergonômico. Esses são alguns dos principais que a gente tem. E por ter tido essa atualização da primeira norma regulamentadora do trabalho para as empresas, exigindo esse inventário de riscos que contempla a ergonomia dentro dele, deu mais força ainda para a nossa área, pois antes não tinha isso. Então, além da norma 17, que é específica de ergonomia, que exige essa avaliação dos postos de trabalho, a gente tem mais uma norma que é a 1, que tem um peso maior ainda. Ou seja, a nossa demanda de trabalho só aumentou. E a segunda grande oportunidade e a maior demanda de trabalho deste ano é a famosa AEP, Avaliação Ergonômica Preliminar.
Antes de te explicar, eu vou te dar um contexto de como funciona. A empresa nos contrata, a gente vai lá nos postos de trabalho, entrevista alguns funcionários, faz coleta de foto, vídeo e tudo mais e volta para o home office elaborar o documento com as nossas avaliações para saber se aquele posto de trabalho possui risco ergonômico ou não. Quando tem risco ergonômico, a gente precisa propor sugestões de melhoria para reduzir ou eliminar esse risco. Assim, a empresa fica respaldada que ela tentou, pelo menos, melhorar as condições de trabalho quando acontece, por exemplo, algum processo, alguma coisa nesse sentido, um processo trabalhista ou uma lesão. Ela consegue se respaldar. E essa demanda não existia. Em janeiro de 2022 também, junto com a primeira norma, com a norma 1, foi atualizada a NR17. Nessa atualização, a norma regulamentadora 17, que é a de ergonomia, colocou esse novo laudo para a gente fazer. Antes, a gente só fazia análise ergonômica do trabalho e já tinha muito trabalho. Desde janeiro de 2022, nós temos avaliação ergonômica preliminar, que é obrigatória para todas as empresas que possuem funcionários, e o resultado dessa avaliação vai nutrir os documentos necessários para cumprir com a NR1 que a gente acabou de abordar. Ou seja, a nossa maior demanda de trabalho é a avaliação ergonômica preliminar, a AEP, que é um documento que não é difícil de avaliar. É um laudo muito fácil de executar dentro das empresas, porque, resumindo, a gente vai ouvir os trabalhadores, vai receber as informações, as queixas que eles têm e vai avaliar com foto e vídeo as condições de trabalho. É um trabalho que não exige nada mirabolante para você conseguir executar. Qualquer iniciante que se capacita na área consegue executar um excelente trabalho e ser muito bem remunerado. E essa vai ser a nossa maior demanda de trabalho. E já ouviu aquela frase? Quem chega cedo bebe água limpa? Você está na melhor hora para iniciar, porque todas essas empresas que ainda não fizeram a avaliação ergonômica preliminar vão ter que fazer, porque agora que as fiscalizações vão começar a todo vapor. A terceira grande oportunidade que a ergonomia te proporciona para atuar são os trabalhos remotos. A gente tem uma série de trabalhos 100% online que a gente consegue realizar. Um deles, e o principal deles, são as consultorias de ergonomia para quem trabalha em home office. Ou seja, depois da pandemia, muitas pessoas começaram a trabalhar de home office e não saíram mais, continuam até hoje, pois foi aprovado pela instituição ou gostaram de trabalhar dessa forma e não quiseram voltar para o escritório. E isso trouxe para nós uma demanda de trabalho muito grande, que são das pessoas que trabalham de home office, para a gente prestar consultorias para elas trabalharem de uma forma saudável, segura e produtiva no seu home office. E olha só, as pessoas pagam a partir de R$300 a hora para você orientá-las em uma consultoria de home office. Como que a gente faz? Do nosso computador ou do nosso celular, 100% online, uma ligação de vídeo, a gente pode usar o Zoom ou o Google Meeting e fazer essa consultoria. E é um trabalho muito simples de fazer. Inclusive, você vai sair desse workshop sabendo como fazer. Aqui embaixo eu vou deixar uma aula complementar que tá lá no meu canal do YouTube, onde eu ensino passo a passo de como que você faz para dar uma consultoria, um treinamento de ergonomia para quem tá no home office. Você já vai conseguir sair hoje sabendo fazer esse serviço e já podendo faturar da sua casa. Muito show, né? Comenta aqui se você gostou e se você vai assistir essa aula complementar depois. E a quarta grande oportunidade que a ergonomia te fornece é poder faturar muito bem dando palestras de ergonomia. Nós temos uma série de eventos, de momentos em que as empresas nos contratam para palestrar sobre ergonomia para os seus funcionários se conscientizarem, terem esse conhecimento, melhorarem no dia a dia. E a nossa hora para palestra é a partir de R$300. Eu tenho alunos que já estão cobrando R$600 por
hora de palestras para as empresas. Eu vou te dar exemplos de momentos, de eventos onde as empresas nos contratam para palestrar sobre ergonomia. O primeiro grande momento e evento é durante a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Toda empresa que tem mais de 20 funcionários tem que anualmente realizar a CIPAT, que é essa semana de eventos, né, de saúde, segurança do trabalho. E você pode ser o profissional aí na sua cidade, especialista, autoridade em palestrar em todas as CIPATs que tiverem sobre ergonomia. Porque os técnicos de segurança e os engenheiros e os enfermeiros nos contratam e o RH da empresa também nos contrata para ir lá abordar sobre esse assunto. E olha só que legal, se você fizer um serviço bacana, anualmente eles vão te chamar. Lembra que eu comentei na aula 1 que você precisa de poucos clientes de ergonomia para faturar muito bem? Porque uma vez que você conquistou um cliente, ele vai recomprar serviços de você sempre, semestralmente, mensalmente, anualmente ou no máximo a cada 2 anos, que é quando a gente tem que atualizar os nossos laudos. Muito bacana, né? Um outro momento que as empresas nos contratam é na Semana da Saúde, que acontece dos dias 2 a 7 de abril. É um evento muito bacana, importante, que tem um movimento e que as empresas nos contratam para falar de ergonomia também. Tem uma outra situação que se chama DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Em empresas maiores, que tem engenheiro de segurança e técnico de segurança também, diariamente eles têm que fazer um DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança antes de iniciar o expediente. E muitas vezes eles nos contratam também para, durante esse diálogo pré-início dos trabalhos, a gente falar, abordar sobre a ergonomia com os funcionários. Esses são os principais momentos que as empresas nos contratam, mas tem N momentos que a gente consegue palestrar também, como Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, porque sempre a gente consegue contribuir com as nossas falas com os funcionários dentro das empresas. Muito bacana, né? E olha só, se você é uma pessoa tímida ou não gosta disso ou não se imagina fazendo isso, não tem problema nenhum. Você não é obrigado a fornecer esses serviços. Mas eu te garanto que a timidez vai embora quando você gosta de uma coisa e você quer falar, quer disseminar sobre ela. Eu era a pessoa mais tímida do mundo e eu não conseguia falar na frente de ninguém. Foi a necessidade financeira de, obviamente, querer ganhar mais e amar o que eu faço que foi me permitindo. E ainda sobre isso, teve uma aluna minha que ela era muito tímida. Ela tinha muita vergonha, ela começou a atuar com ergonomia, só que veio uma demanda de palestra para ela. E ela ficou com muito medo. Eu vou deixar aqui para você o trechinho dela falando como foi que ela resolveu isso e como ela está após ter aceito esse desafio. O que que ela tem a dizer? E aí teve as palestras, né? Palestras de CIPAT. Fiz palestra, fiz treinamento. Fiz treinamento. O treinamento foi sensacional. Eu fiz uns Ai, que 10 legal. treinamentos Uau. pequenininhos, assim, em quase 10 assim. Em um dia na empresa, eu fiquei um dia lá e cobrei 1.700 Uau, um dia de em um dia. trabalho. Em um dia. Sensacional. Que Uhum. massa. E eu era uma Então, pessoa que quando eu comecei, quando eu abri a consultoria, eu não sabia se eu ia fazer palestra, se eu ia fazer treinamento. Porque quem vai decidir qual serviço você vai oferecer é você mesmo. E eu não sabia, porque, gente, eu era um poço de timidez, mas um poço. Eu já sempre fui. Mas aí na pandemia, muito tempo em casa, eu virei um bicho do mato. Eu não falava com pessoas, eu era extremamente tímida. De falar, assim, eu tremia. Nas aulas, ao vivo, eu nem queria tirar dúvida, eu morria de vergonha, morria de vergonha. E aí eu nem sabia se eu ia oferecer esse serviço. E agora é o que eu mais gosto de fazer. ai, que massa! Muito bacana, né? A Cíntia passou de uma pessoa extremamente tímida para uma pessoa que ama dar palestra. Tudo isso porque ela
conseguiu superar esse medo. Então, além disso, né, você pode de repente superar algo e crescer, evoluir profissionalmente. Mas caso você não queira, não tem problema nenhum. Caso surja essa demanda, essa solicitação de orçamento de palestra, você pode passar para um colega seu da área, para outra pessoa realizar. Você não precisa, mas te garanto que você vai sentir esse gostinho e vai começar a gostar de fazer palestras também. Você viu só quantas oportunidades nós temos na área? Incrível, né? E agora eu vou responder aquelas 4 dúvidas mais comuns de quem deseja iniciar na ergonomia. De repente, sua dúvida tá aqui, vai ser respondida agora. Primeira dúvida: Débora, as empresas realmente contratam quem não tem experiência? Sim, e eu vou te explicar o porquê. Tudo depende de como você se posiciona no mercado. Se você se posiciona como um profissional autônomo, inseguro, com medo, com o seu nome, muitas vezes as pessoas, as empresas, sim, vão querer saber quem é você, o que você faz, há quanto tempo você trabalha. Porém, quando você se posiciona como consultoria de ergonomia, tudo muda, porque a pessoa não está olhando para você, João, Maria, Débora, Carla, não, ela está olhando para uma consultoria, para algo que na cabeça dela soa como maior. Poxa, se eu tô olhando uma consultoria especializada na área, eu presumo que ela sabe o que está fazendo, ela é experiente. Então, tudo vai do seu posicionamento. Quando você se posiciona como consultoria ou quando você se posiciona como um profissional de alto valor e não se deixa abalar porque isso só está na sua cabeça, somente você sabe que vai ser o seu primeiro trabalho, você transmite segurança para o cliente. E além disso, quando você consegue fazer as etapas de um orçamento, uma elaboração de proposta comercial de alto nível, o cliente fica tão encantado com você e seguro que ele nem te pergunta se você tem experiência. Duvida? Eu vou deixar aqui o trechinho da minha aluna Clara para você ouvir as palavras da boca dela falando exatamente isso que aconteceu. Eu não tive dificuldade para conseguir meu primeiro cliente. Dificuldade assim, você já tem outros clientes. A minha segurança era tão grande que ninguém me perguntou, olha, mas você disse que tem experiência, mas tem algum cliente assim no seu portfólio? Olha que importante isso, pessoal. É o maior medo de todo mundo mas eu não tenho experiência, eu estou começando, e se a empresa perguntar, é exatamente o que a Clara falou, quando você se posiciona com segurança como consultoria de ergonomia, o cliente inconscientemente ele já deposita confiança em ti. Ele não fica com caminhão de exigências. Vai tentar uma vaga CLT para te ver se tu consegue. Não consegue. E aí eu nunca fui CLT agora que eu não quero mesmo. Não quero mais. Clara, conta para o pessoal quanto tempo aplicando as técnicas da mentoria que você conseguiu fechar teu primeiro contrato. Mais ou menos. Então, eu levei menos tempo para conseguir o primeiro cliente. Eu devo ter levado 2 meses, no máximo. Uhum. Tá? Ótimo. E estava falando de... Sim, e de lá para cá eu não fiz análise menos com valor inferior a 10 mil. Eu não fiz. Muito bacana, né? Eu reforço, se você se posicionar da maneira correta, você vai fechar com o cliente e ele não vai nem perguntar se você tem experiência ou não, porque no subconsciente dele, ele já confiou em você. A segunda dúvida comum de quem está começando é: Débora, eu não sou da saúde, as empresas mesmo assim vão me contratar? Com toda certeza. É o mesmo pensamento do que eu acabei de te falar sobre contratar sem experiência. Tudo vai do seu posicionamento. Quando você se posiciona de uma forma profissional, passa segurança, profissionalismo e principalmente quando você se posiciona como consultoria, muitas vezes o cliente vai fechar com você e ele nem sabe qual é a sua graduação, porque ele não vai nem perguntar, porque o subconsciente dele presume que você sabe o que você está fazendo. Você passou segurança e que ele está seguro com você. Na maioria das vezes, a empresa vai fechar com você porque você se posicionou da forma correta,
com segurança, elaborou um orçamento e uma proposta comercial de alto nível para ela, e ela só vai saber que você não era da área da saúde quando você finalizar o trabalho e assinar, porque a gente tem que assinar e entregar para o cliente. Reforço, hoje em dia não tem mais isso, sabe? De título, de diploma, de qual é a sua formação. As empresas querem resultado. Você consegue resolver a dor dela e gerar resultado para ela? Ponto. Ela não tá tão se importando com quem você é, o que você se formou. Você precisa resolver o problema dela e entregar um trabalho de alto valor. Então, tudo vai do seu posicionamento. Tá vendo todos esses profissionais que tá aparecendo aqui na tela para você? Todos esses meus alunos, nenhum deles é da área da saúde e eles estão trabalhando com ergonomia. Então você não precisa ter esse medo. A ergonomia é multidisciplinar e não tem nenhum tipo de preconceito caso você não seja da área da saúde. A terceira dúvida muito comum é: Débora, eu moro em cidade pequena, será que vai ter demanda de trabalho para mim? Com toda certeza absoluta. Para e olha em volta ou imagina o que tem em volta da sua casa. Tem supermercado? Tem banco? Tem farmácia? Tem restaurante? Tem escola? Tem hospital? Tem comércio? Tem lojas? Tem atacadão? Bom, tudo isso são exemplos de empresas que possuem funcionários. Muitas pessoas pensam que só grandes empresas, indústrias, linhas de montagem, linhas de produção nos contratam. Muito pelo contrário. A maior parte dos trabalhos que a gente fecha são de estabelecimentos, assim como eu te citei, do nosso dia a dia. Ou seja, se tem algum desses estabelecimentos próximos da sua casa ou na sua cidade, é óbvio que tem demanda de trabalho, a não ser que você more isolado numa ilha, sem nenhum recurso, sem outras pessoas, sem ter uma vida social. Se tem o mínimo de vida social na sua cidade, com certeza tem demanda de trabalho. E se você pensa que não tem, eu vou deixar aqui o trechinho da minha aluna Nádia. Ela mora em uma cidade minúscula, quase que certeza muito menor que a sua, e olha só o feedback dela trabalhando com ergonomia. Eu moro numa cidade muito pequena e a gente, assim, começou a postar nos stories, né, os certificados e o que está se aprendendo. Isso chamou a atenção das pessoas. E aqui na minha cidade tem uma cooperativa muito grande, que pega Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como eu digo, a gente mora em cidade pequena, as pessoas nos conhecem, e como eles viram que eu estava estudando o assunto, o Departamento de Saúde me chamou pedindo uma opinião. Eles querem uma espécie de uma assessoria. Ficou em 4.870. Nada mal para 2 semanas, né? Para uma semana. Vai dar uma semana. Eu acho isso muito importante para os colegas terem uma ideia. A minha cidade tem 16 mil habitantes, é muito pequena. E então está chamando a atenção das pessoas. Eu sei que logo assim a gente vai conquistar e a região vai ser muito tranquilo. Muito tranquilo. Então não é difícil em cidade pequena, é fácil também. Porque a gente é muito conhecido, né? Então as pessoas vêm e nos procuram. Muito bacana, né? Eu sei que te inspirou. E olha só, tem pontos positivos de morar em cidade pequena, inclusive. O primeiro deles é que talvez você seja o único na sua cidade, a única na sua cidade, e você não vai ter nenhuma concorrência. O segundo ponto positivo é que provavelmente você já conhece várias pessoas e pode ter indicação, porque quem mora em cidade pequena geralmente conhece muitas pessoas, a maioria das pessoas da cidade. Você já tem contato, você já conhece as pessoas, já tem acesso em muitos estabelecimentos e empresas. E o outro ponto é que você não precisa se limitar a atender só na sua cidade. Você pode e deve, caso queira, abrir o leque, aumentar seu raio de atuação, atendendo todas as cidades vizinhas da sua, próximas da sua. E se você é uma pessoa que gosta de viajar, inclusive você pode atender a nível Brasil. Eu tenho alunos que amam viajar
e que atendem em vários estados, porque você não precisa se limitar a atender só as empresas da sua cidade ou da sua região ou do seu estado. Caso você queira, você pode explorar e viajar também. Muitas empresas não conseguem contratar pessoas na sua região e acabam contratando de outras regiões e pagando todas as despesas para você se deslocar e ir atender essas empresas. E também você pode fechar com uma empresa que tem várias unidades. A filial é na sua cidade, às vezes você vai atender fora também as outras filiais. Muito bacana, né? E a última dúvida muito comum é: Débora, eu não tenho nível superior, eu só tenho nível técnico, eu consigo ou não atuar com ergonomia? Veja, se você tem nível técnico como técnico de segurança do trabalho ou técnico em enfermagem do trabalho, são áreas que têm relação com ergonomia. Você pode realizar treinamentos de ergonomia, palestras de ergonomia e avaliação ergonômica preliminar junto com gestão e consultorias. E também os atendimentos de ergonomia online para o home office. O único documento e laudo que você não consegue fazer sozinho é a análise ergonômica do trabalho, pois a nota técnica 287 do Ministério do Trabalho diz que a pessoa que elabora a ET tem que ter nível superior, tá? Mas, caso você queira atender 100% dos trabalhos, incluindo a ET, o que você pode fazer? Parcerias com outros profissionais também graduados e também capacitados em ergonomia para atuar em conjunto. Então, você pode fazer networking e encontrar esse profissional na sua região que já tem graduação, que já é capacitado em ergonomia para trabalharem, realizarem e assinarem o laudo juntos. Se você não quiser, você pode atender as outras demandas de ergonomia. Quando surgir a ET, né, análise ergonômica do trabalho, você passa para outro profissional e você fica com as outras demandas. Caso queira, através de parcerias você consegue. Inclusive, os meus alunos têm acesso a uma comunidade do Facebook com centenas, a gente já está acho que passando de 1000 membros, onde os alunos se conectam e fazem networking entre eles. Então, não tem nenhum técnico de segurança ou técnico de enfermagem do trabalho que entre na comunidade e não consiga se conectar e fazer parcerias com outro colega de outra região, porque é a maior rede de networking de profissionais de ergonomia do Brasil, então não tem desculpa. E uma outra forma é você usar o seu técnico para aproveitar as matérias e cursar, por exemplo, tecnologia em segurança do trabalho, porque o tecnólogo é nível superior. E é um curso rápido de 3 anos e aí você vai ficar habilitado desde que você também se capacite em ergonomia. Lembre-se, sempre tem que se capacitar em ergonomia para poder atuar. E se você é estudante de graduação, você pode também atuar com ergonomia da mesma forma, se capacitando em ergonomia e trabalhando em parceria com outro profissional também capacitado. Então você também precisa fazer um networking, é como se fosse um trabalho supervisionado por outro profissional graduado e capacitado em ergonomia. Se você conseguir essa pessoa para se conectar com você e trabalharem, assinarem, entregarem o trabalho juntos, você também pode fazer. É como se fosse uma espécie de estágio ou de trabalho supervisionado. Tá vendo? Não tem desculpa nenhuma para você ficar de fora. Se você é iniciante, você consegue trabalhar. Se você não é da saúde, você consegue trabalhar. Se você mora em cidade pequena, você consegue trabalhar. E se você é técnico ou estudante, você também pode trabalhar. Não tem desculpa nenhuma para você ficar de fora dessa área tão promissora que é a ergonomia. Olha só quanta coisa boa a gente viu na aula 2. A gente viu a maior demanda de trabalho desse ano, que é a avaliação ergonômica preliminar. A gente viu a nova demanda de trabalho, que é o GRO, a gestão dos riscos, que todas as empresas vão ter que ter mapeado os riscos ergonômicos e quem faz esse trabalho somos nós. Você viu como é possível faturar com ergonomia de forma online, atendendo consultorias do conforto da sua casa, principalmente consultorias de home office. Você viu como é possível faturar com ergonomia ministrando palestras em inúmeros eventos de saúde. Inclusive, essas palestras também acontecem de forma online. Você pode atender empresas do Brasil
todo realizando palestras online. Hoje em dia, muitos eventos corporativos acontecem online e você pode atender essa demanda. E eu respondi as 4 principais dúvidas de quem está iniciando e você viu como tem possibilidades para todo mundo trabalhar com ergonomia. Viu só como a ergonomia é um oceano azul de oportunidades? Baixo investimento, fácil acesso, não tem custos fixos alto, com escritório, com nada disso, não precisa de nova graduação, você só precisa ter vontade. E isso você precisa. Se você tem isso, você tem tudo. Quer saber os passos claros, exatos do que você precisa fazer para começar a atuar com ergonomia? Eu vou mostrar os passos exatos que você precisa dar para iniciar na ergonomia este ano e poder faturar R$10.000 por mês na aula 3. Então, já coloca agora no seu despertador, coloca agora, sexta-feira, às 8 da manhã, aula 3, já programa o seu despertador para você não perder. Além disso, na aula 3 eu vou mostrar os equipamentos específicos de ergonomia que você precisa só para realizar um dos nossos laudos, que é a análise ergonômica do trabalho. E depois que eu apresentar eles para você, eu vou te ensinar como que você faz para conseguir começar a trabalhar com ergonomia, para fazer a análise ergonômica do trabalho sem nem precisar comprar nenhum deles. É um macete que vai deixar você de queixo caído. Além disso, não esquece, você precisa assistir a terceira aula para conseguir gerar seu certificado depois da conclusão das 3 aulas, para participar dos mega sorteios que vão ter e para conhecer a surpresa que eu vou trazer na terceira aula para você. Você não está preparado, não está preparada para o que está por vir. Além disso, na terceira e última aula, sexta-feira, eu vou mostrar uma grande oportunidade para quem quiser o meu acompanhamento próximo para dar todos os passos na ergonomia de forma certeira, precisa, para você conseguir ter todos esses resultados muito mais rápido. Se trata de uma mentoria que vai tirar você do zero até você fechar seus primeiros contratos na ergonomia, podendo faturar R$10.000 por mês. Então, se você está interessado em conhecer essa grande e única oportunidade, não perde a aula 3, que eu vou te explicar todos os detalhes. Não esquece de deixar o comentário aqui embaixo sobre o que você achou da aula 2. Não esquece de ir lá no grupo de WhatsApp, baixar a apostila. Se você não entrou no grupo ainda dá tempo, clica no botão aqui embaixo e entra no grupo de WhatsApp. A apostila tá na descrição do vídeo. E não deixa de participar do segundo sorteio, do segundo kit de acessórios ergonômicos para você elaborar suas análises, que está acontecendo lá no meu Instagram. Aqui também vai ter o link para você entrar e participar desse sorteio. Faz um stories assistindo o workshop, me marca, @deboradengo.ergonomia, que vai ser um imenso prazer te ver assistindo e repostar. E se você está gostando desse conteúdo, manda essa aula para um amigo seu que você acredita que também se beneficiaria, que gostaria de ter todo esse conhecimento sobre a área. Recados dados, te vejo sexta-feira, às 8 da manhã, na terceira e última aula da semana do consultor de ergonomia. Tchau, tchau! Eu fechei 2 AETs. Esse que eu fechei primeiro, eu fechei no valor de 3.900, de 4.000. Só que a gente já viu que vai precisar aumentar. Mas assim, na outra eu fechei, é uma empresa menor. São 10 funções no valor de 2.300. A AEP. Eu já tinha essa sementinha no meu coração de abrir minha própria empresa, ter meu negócio de ergonomia. E na hora que você abordou isso, eu tô assim, nossa, é isso que eu precisava, é isso esse empurrão que eu precisava. O curso da mentoria me mostrou que é perfeitamente possível empreender na minha área. Então eu, como fisioterapeuta, encontrei a aliança perfeita, que foi a mentoria em novos negócios. O curso já está me dando um retorno e para mim já foi um retorno muito grandioso e muito positivo. Eu tô muito feliz. E a Débora passa algumas dicas essenciais de, mesmo quem não tem ainda a empresa, de como criar uma nova empresa, como divulgar, atingir o público que você quer,
Eu estou adorando. Acredito que sem ela eu não teria noção de como vender o meu produto. O que eu digo assim, se alguém tem alguma dúvida em fazer o seu curso, não tenha, faça. Vocês não vão se arrepender, o curso é excelente, a Débora é uma excelente profissional. Vai ser um diferencial na vida profissional de todos vocês. A Débora deu as dicas, os passos para a gente estar conseguindo divulgar nosso trabalho na parte da ergonomia, né? Se você quer viver disso, você tem que ter conhecimento de como prospectar, né? De como atrair novos clientes e sempre ter gente em carteira, porque senão a gente fica, né, na mão aí, poxa, se eu perder um contrato, vou me descabelar, né? Não. Tenho certeza que você precisa fazer a mentoria e ainda não sabe. Vai por mim.